Bom dia, irmãos e irmãs, a paz do Senhor, nessa manhã abençoada. Eu vim aqui trazer uma porção da palavra que se encontra em Hebreus, capítulo 11, versículo 8, que diz assim: Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mensagem tem como tema fé e obediência. Nada melhor do que falar de Abraão sobre esse tema, um homem que teve muita fé e foi obediente a Deus após receber ordens, para largar ali sua parentela e ir para um lugar onde Deus ia lhe dar como herança. Veja bem que ele não sabia para onde ele ia, como ele iria se manter, onde ele iria dormir, Ele não ficou questionando, perguntando, querendo saber como seria e como ele habitaria na terra, se ele teria que guerrear com pessoas que lá já estivessem. Simplesmente ele obedeceu, e Abraão era obediente a Deus. Veja bem que a história diz da Bíblia que ele, já sendo avançado de idade, Deus prometeu a ele um filho da herança. E sua mulher também, já avançada de idade, era estéril. Mas Abraão, mesmo assim, tinha fé que tudo iria acontecer como Deus prometeu, Ele realmente teve esse filho, Deus deu a ele esse filho, um filho do milagre, Porque, como já citei, ele era avançado de idade, sua mulher também, além de tudo, ela era estéril. Depois que esse filho nasceu, Deus pediu que Abraão oferecesse esse filho. Veja bem, como você vai entender agora o propósito de Deus na tua vida. Deus, você me dá um filho que foi um milagre, que aos olhos humanos, a medicina diz que é impossível, e depois de ter esse filho você vai me pedir para que eu sacrifique ele? Como assim? Mas Abraão, mesmo sem entender, obedeceu, porque ele tinha fé que mesmo se ele oferecesse em sacrifício, o matasse em sacrifício a Deus, que Deus poderia ressuscitá-lo. Porque se Deus fez o milagre de gerar o filho, por que Deus não poderia ressuscitá-lo se ele fosse obediente? Mas Deus, ele é tão maravilhoso, Deus é demais. Ele não queria que Abraão sacrificasse o filho dele, só queria entender se Abraão realmente amava ele acima de todas as coisas e que se ele seria obediente. E tudo isso foi provado que Abraão era realmente obediente e tinha uma fé inabalável, E assim devemos ser nos dias de hoje. Porque muitas vezes Deus dá uma ordem, E por ela ser algo difícil e até impossível de fazer, nós não obedecemos ou até mesmo tentamos fazer do nosso jeito. Se Deus te promete um casamento, você que é homem já olha a mulher de acordo com o teu perfil ali. E você, mulher, é a mesma coisa. Porém, às vezes, o seu marido ou a sua mulher é aquela pessoa que você não imagina em hipótese alguma. Por exemplo, um homem, no caso da mulher, um homem ali, um vizinho que cada dia está com uma mulher diferente, a mulher é a mesma coisa, se droga, bebe, você está ali firme na igreja, e às vezes Deus te mostra que é aquela pessoa ali e você está repreendido no nome de Jesus. Mas, poxa, para Deus nada é impossível. Às vezes Deus quer que você entre na vida daquela pessoa para que ela se converta, para que ela saia daquela vida. Por quê? Porque às vezes olhamos para as pessoas com um olhar condenatório ali, um olhar de julgamento, mas não olhamos para a nossa vida que éramos igualzinho àquela pessoa lá atrás, antes de sermos convertidos, de sermos transformados, Então, às vezes, Deus, ele quer te usar, você homem, você mulher, para resgatar uma alma perdida aí. Só que isso requer paciência, E hoje em dia as pessoas estão muito ansiosas, as pessoas querem tudo para ontem, as pessoas querem tudo no imediato. Às vezes sim, aquela pessoa ali que você acha que está numa vida toda errada, que Deus quer te dar uma família através daquela pessoa. Só que precisa passar por um processo. Aquela pessoa, você precisa plantar uma sementinha no coração daquela pessoa para que ela vá entendendo ali que Deus tem um propósito na vida dela. Para que ela vá um dia fazer uma visita num culto
e ali aceitar Jesus e permitir que Jesus transforme ela. Só depois da transformação total, aí sim, aí vocês vão começar a se aproximar, ter um namoro, um noivado e um casamento. Porém, as pessoas hoje estão invertendo tudo. Já conhece a pessoa num dia, no outro dia já está tendo vida de casado. E não é isso que Deus quer, né? Deus quer que a gente se conheça primeiro e entenda ali as nossas qualidades, os nossos defeitos, sabendo que o que você pode absorver de melhor naquela pessoa e que você pode ajudá-lo, né, no nossos algo que a gente tem para melhorar, não vou dizer defeito, né? Porque a gente tem algo que a gente não é bom, a gente não pode ser bom em todas as coisas. Então, às vezes, Deus coloca uma pessoa na tua vida justamente para você melhorar naquela coisa que você não consegue evoluir. Por isso, Deus ele junta, né? Une pessoas diferentes, que eu digo em educação e criação, para que uma possa somar com a outra, não diminuir, certo? Então, gente, que através dessa mensagem aqui, essa lição que Abraão nos dá de fé e obediência, que sejamos obedientes, possamos ter fé nas coisas que Deus propõe para nós, porque o processo às vezes ele é demorado e as pessoas querem tudo para ontem. Se Deus promete, por exemplo, um emprego, Deus promete, eu vou fazer com que você, sei lá, consiga um grande cargo numa empresa, por exemplo. Você já quer fazer para ontem, quer dar o teu jeito, quer, né, fazer da tua forma. E você precisa passar pelo processo para você aprender, para Deus te lapidar, para que quando você alcance aquele tão desejado cargo ali, ou objetivo, você não vira as costas para Deus. Porque, de fato, quando as pessoas alcançam sucesso ou prosperidade, não digo todas, não generalizo, mas muitas pessoas começam a deixar Deus de lado. Por quê? Porque a sua empresa cresce muito e aí você já tem muito trabalho, e aí você já não consegue ir no culto, né? Você não consegue mais orar pela pessoa que passa pela rua, ou você não consegue mais visitar um parente, você não consegue mais fazer nada que você fazia antigamente. Então, para isso, é preciso passar por um processo, para que se você alcance aí a prosperidade, né, um objetivo grande que você almejava, você não deixa as coisas de Deus de lado, não deixa Deus de lado, porque é Deus que provém tudo, né? É Deus que dá a bênção, porque tem um caminho mais fácil também, né? Porém, tudo que o inimigo dá facilmente, ele cobra terrivelmente, ele cobra de uma maneira pesada, e que as pessoas certamente não estão preparadas e nunca estarão preparadas para a cobrança quando o inimigo cobra aquilo que ele deu. Às vezes ele cobra uma vida, às vezes ele cobra uma maldade, uma trapaça. Então você que é uma pessoa boa, não se deixe enganar pela facilidade que o inimigo propõe. Vá pelo caminho mais estreito, processo às vezes mais doloroso, mas que certamente quando você alcançar, você terá paz no teu espírito, alegria no teu coração, de poder agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Então, se apegue nessa palavra, tenha fé e seja obediente, que Deus fará maravilhas na vida de vocês. Tenham um ótimo final de semana, né? Fiquem ligados em oração nesse carnaval, oremos pelos jovens que estarão na rua aí, para que não se engane com essa festa carnal, né? Que eu já tive nesse mundo também de curtir carnaval, e eu sei quão pesado é, né, as coisas que acontecem no meio da rua aí. Então vamos ficar ligados aí em oração pelas pessoas que não venham a ser enganados por essa festa carnal, tá? Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo, tchau, tchau.